Olá, eu sou a Delma Figueiredo, gastropediatra, e hoje eu vou trazer um pouquinho sobre doença celíaca. O que é doença celíaca? Doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten. E o que é glúten? Glúten é a fração proteica da cevada, do centeio e do trigo, e pode também estar presente em algumas aveias, né? Quando a aveia for contaminada no seu processo de industrialização com algum desses três anteriores. Então, é o glúten, que está presente em cevada, centeio e trigo. Então, esses três elementos, quando a pessoa que tem uma predisposição genética, então a pessoa já nasce com a predisposição genética, e alguns desses que têm predisposição genética, quando entram em contato com o glúten, vão desenvolver a doença, né? E só são alguns, nem todo mundo que tem a predisposição genética vai, ao longo da sua vida, desenvolver a doença celíaca. Isso ainda é uma incógnita para a ciência, porque alguns vão desenvolver e outros não. Mas que naqueles que vão desenvolver, ela vai começar a ter o quadro clínico a partir do momento que eu entro em contato com o glúten. A forma mais comum, né, de doença celíaca é aquela criança, ela ocorre principalmente na infância, né? Nos adultos é menos frequente essa forma que eu vou falar. É aquela criança que tem diarreia crônica. São diarreia que pode ser mais de 30 dias contínuos, ou pode ser episódios isolados de diarreia com uma certa frequência. Toda semana tem diarreia, 1, 2 vezes no mês tem diarreia. É uma diarreia líquida, é uma diarreia sem sangue, sem muco, mas que pode ter um aspecto de fezes mais claras, fezes gordurosas, fezes que brilham, que boiam, ou que grudam muito na fralda. Então, esses são os relatos da família, né? Porque é uma esteatorreia, uma diarreia gordurosa. Essa criança é uma criança emagrecida, com aspecto de doente, né? Pequena para sua idade e com o abdômen muito distendido. Ou seja, essa é a forma assim, mais florida e mais fácil da gente pensar em doença celíaca. Mas, como nada em medicina é fácil, existem várias outras formas de manifestação de doença celíaca. Então, vou chamar a atenção aqui para uma que é bem comum, a baixa estatura. Tanto é verdade que toda criança com baixa estatura, o endocrinologista tem que investigar doença celíaca. Uma outra forma de apresentação é aquela anemia que, mesmo tratando corretamente, mesmo organizando a dieta da criança, suplementando ferro, a criança continua com anemia, né? Não resolve o quadro clínico dela. Uma criança que não tem diarreia, mas tem, de repente, distensão abdominal, está sempre com a barriguinha incomodando, sempre cheia de gases. Uma outra forma de apresentação é a osteopenia, chegando até, na pessoa mais velha, a osteoporose, que é a perda do cálcio, né? Perda da massa óssea, o osso ficando menos calcificado. A gente pode ter convulsões, porque a doença celíaca pode causar calcificação cerebral. A gente pode ter em mulheres jovens infertilidade, né? Que é secundária à doença celíaca. Dor abdominal, então todo quadro de dor abdominal com características que não sejam funcionais, eu tenho que pensar em doença celíaca. Então isso é só para citar algumas formas de manifestação, chamar atenção para quem estiver ouvindo, vendo, né? Para que converse com o seu médico, porque existe o diagnóstico hoje é feito de uma forma mais fácil, né? Pode ser feito só com exames laboratoriais, mas em alguns casos o especialista vai precisar ainda da biópsia, que é feita através da endoscopia, biópsia da mucosa do intestino delgado, tá? Então eu queria deixar essa palavra aqui e lembrar que não é modismo, não tire um glúten da dieta sem qualquer diagnóstico corretamente embasado, tá certo? Até a próxima!